obrigada pela oportunidade. Foi uma experiência que eu acho que vai ser muito válida, muito interessante. Gosto muito do teu trabalho. Espero que a gente juntos possa trocar algumas moedas aí, possa fazer diferença. Eu estava, antes de você entrar, antes de você surgir ali, eu estava falando que é uma honra, um prazer para mim estar fazendo essa live com você. Nem sei se eu estou à altura para fazer essa live. Conheci você 1 ano atrás, né, Lúcia? Faz mais ou menos 1 ano naquele TED de Fortaleza, né? Que foi em abril do ano passado. E a gente ali teve uma identificação. Eu já conhecia o teu trabalho, mas não te conhecia pessoalmente. E nos reencontramos agora em Brasília, um tempinho atrás. Então, quero dizer que é uma admiração profunda, profunda mesmo. E me baseio muito nas tuas coisas para me inspirar aí para a escrita. E agradeço a super dica que você me deu na última vez. Rendeu frutos. Tá? Sobre epiteto. Rendeu muito frutos. Então, vamos lá, querida. Coisa muito boa mesmo. Você começa fazendo as perguntas, depois a gente, 15 minutinhos, eu te faço as perguntas e a gente tenta responder às pessoas o que der para responder por aqui. Eu tinha imaginado deixar você falar livre, não necessariamente com perguntas, o que você considera importante sabermos, porque você já deve estar acompanhando e você sabe melhor do que ninguém, que hoje já há uma preocupação com a saúde mental das pessoas que estão em quarentena, que está começando a assustar. Nós temos recebido, temos muitos alunos, as pessoas fazem contato conosco e a coisa é um pouco assustadora. Perdem totalmente o controle, muitas vezes tem pessoas até começando a ter sintomas da doença falsos, psicológicos, e desenvolvendo todo um quadro que a gente ficou um pouco perplexo com isso. Não sabíamos, não imaginávamos que seria tão rápido e que seria tão intenso. Gostaria de ouvir o teu ponto de vista sobre isso. Então, vamos lá. Em relação à questão da quarentena, né, a gente acaba aprendendo um pouquinho com outros episódios, como a gripe suína, como a SARS, né, que a gente teve no Canadá em 2008. E aí foi feito um estudo lá, que comprovou o seguinte: a partir do 10º dia de distanciamento social, e principalmente de isolamento social, as pessoas começaram a apresentar algumas alterações de comportamento, que no início se dava com muito medo, ansiedade e inquietação. Então, isso foi um primeiro sinal, o que acabou se convertendo para o que a gente está vivendo aqui. E não só isso, mas assim, eu acho, Lúcia, que as pessoas não enfrentam um estresse. O estresse é um novo, é uma coisa nova. É óbvio que a gente está vivendo um estresse. Porque o estresse começa quando acontece alguma coisa que eu não quero ou quando o que eu quero não acontece. Então, assim, é óbvio que ninguém queria uma pandemia, ninguém queria uma situação dessa de incertezas. Então, é claro que isso ativa no nosso funcionamento mental um alerta. Porque o cérebro é construído exatamente assim. Ele tem grandes circuitos, mas tem 3 circuitos que foram muito bem programados desde sempre, que é o circuito do alarme, para alertar para uma ameaça, do prazer, né, para a gente poder ter reproduzido, e o da novidade. Mas é óbvio que quando existe uma ameaça real à nossa integridade física, tanto o prazer quanto o circuito da novidade ficam em segundo plano. Né? Agora, a gente tem que ter muito cuidado, porque as pessoas estão se comportando como se a gente estivesse numa real ameaça grave à vida. E não é bem assim, porque nessa hora a gente começa a usar o tal do pensamento catastrófico, porque a gente começa a funcionar com o mecanismo do medo. Né? O estresse e medo é a mesma coisa. Então, eu vejo as pessoas começarem a ver só o lado negativo dessa situação. Então, as pessoas começam a ficar desesperadas. Eu acho que uma coisa que está piorando muito essa reação são as incertezas. Né? Porque há pouco tempo foi colocado, olha, vamos nos recolher, porque lá para abril, final de abril, a gente já consegue ir retornando com calma e adaptando. Aí foi passado para maio, aí foi passado para junho, e aí foi passado para julho, e a semana já estava se falando em agosto. Então, realmente, é uma questão que as pessoas ficam tipo assim, tá, mas como vai ser? Agora, independente disso, eu acho que
a reação das pessoas reflete não só essa situação, mas reflete a personalidade de cada um, quer dizer, o jeito com que cada um lida com o estresse. E a pandemia é um estresse. Mas a gente tem estresse o tempo todo na vida. A vida não é para satisfazer a gente. Então, acontecem várias coisas que a gente não consegue prever, que a gente não gosta e que a gente tem que lidar. Essa mesma pessoa que tem dificuldade de lidar com o seu dia a dia antes da pandemia, vai ter dificuldade para lidar também agora em época de pandemia. E eu diria que as coisas que me deixam mais preocupadas são aquelas pessoas que passam a acreditar na reação do medo como se ela fosse a única verdade que tem. Então, são pessoas que só imaginam o lado negativo da coisa. Para você ter uma ideia, hoje, no mundo, a gente chegou a 30 mil mortes do corona, ok. Mas a gente também chegou a 140 mil de pessoas que se recuperaram. Óbvio que tanto o número de mortes quanto o número de recuperados está muito subquantificado. Muito. Porque as pessoas não têm teste para fazer para todo mundo. Agora, o fato é que se recupera muito mais do que está morrendo. E as pessoas estão agindo como se todos fossem vítimas fatais. Então, me preocupa porque as pessoas que já tinham uma ansiedade prévia, algum tipo de ansiedade prévia, devem estar muito pior. E elas vão preenchendo, né? Porque, assim, a natureza do cérebro não comporta vazios. Então, se as pessoas começam a preencher com medo, com impulsos, com compulsões, a coisa começa a piorar. Uma das coisas que está acontecendo muito, pessoas que estão em casa e começaram a abusar de bebida e de comida. E aí a gente sabe que o excesso de álcool não só provoca mais ansiedade no dia seguinte, como também provoca depressão a médio prazo. Então a gente vai ter uma série de adoecimentos por as pessoas não saberem como preencher esse momento de estresse. Então, isso aí é uma coisa até que eu queria muito ver da sua opinião, porque eu acredito muito num bom preenchimento. Porque da mesma maneira que a gente tem um cérebro programado para medo, né, para ameaças, para prazer e para novidade, a gente também ganhou uma outra coisa bem recente, mas muito bacana no funcionamento mental do ser humano, que é a consciência. Que é essa tomada do meu papel como pessoa no mundo, do meu papel como um ser no mundo, um ser vivo no mundo, e isso transcende toda essa coisa que a gente está falando, desse mecanismo tão antigo de instinto de sobrevivência. Eu atribuo muito ao instinto da consciência um instinto totalmente diferente. Eu, por exemplo, acho que a solidariedade é um instinto não de sobrevivência animal, mas da própria consciência. Porque as pessoas falam assim, não, nós somos programados para viver. Ok, nós somos programados para viver. A gente tem medo, a gente reage. Se a gente leva um susto na rua, a gente reage automaticamente. E a gente diz que o instinto é de sobrevivência. Mas existe um instinto de solidariedade. Por exemplo, quando você está andando na rua, alguém cai perto de você, você instintivamente você vai lá e tenta ajudar aquela pessoa. Então, existe um instinto que eu acho que vem da consciência. E talvez eu acho que seja esse momento que as pessoas deveriam começar a se atentar para isso. Nós não somos só um animal que vai sobreviver, que vai reproduzir, nós somos algo que transcende isso, e eu acho que a pandemia veio para mostrar isso com muita clareza. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu acho que isso é bem filosófico, bem humano, né? Eu costumo muito colocar isso na minha prática médica, mas eu sinto que as pessoas não estão muito habituadas a isso. Então, quando eu falo, eu tenho que explicar algumas vezes. E sinto que vocês, filósofos, já veem isso com muito mais clareza. E o que me deixa muito feliz atualmente é que tudo que a filosofia, principalmente dos filósofos do movimento do estoicismo, falaram, a ciência está comprovando. Então, assim, há uma lógica, há uma razão que fala da nossa humanidade. A gente não é só esse bichinho à mercê de tudo que está acontecendo, como se a gente não tivesse um papel determinante no caminho que a gente vai trilhar.
Aí eu queria que você falasse desse teu ponto de vista de tudo que está acontecendo e dessa questão da consciência. Sim, mas antes de tudo eu queria contar para você que no dia que eu assisti a sua palestra no TED de Fortaleza, TEDx, havia uma amiga comigo, uma professora de filosofia também de Nova Acrópole, e nós estávamos ouvindo, porque a minha viria logo depois. Ela virou para mim e disse: essa moça é filósofa? Porque não dava para distinguir. Aquela sua palestra realmente foi pura filosofia. E por isso te admiro chegar lá. Você também, acho você tão especial. Bom, você falou de uma coisa muito importante, que é a questão da consciência. Do ponto de vista da filosofia oriental, existe algo que a gente chama da teoria do impacto, que diz que no contraste nasce a consciência. Em geral, você valoriza uma cidade onde morou quando mudou dela. Valoriza uma pessoa que vivia com você, um filho, muito mais quando ele vai embora, quando monta a sua casa. Nós temos essa tendência de, no contraste, que é muito natural. Eu tenho uma superfície inteiramente azul, eu não tenho muita consciência do azul. Quando termina o azul e entra o vermelho, eu percebo ambos. Pitágoras falava da música das esferas. Ele dizia, que soava uma nota permanentemente no universo e que nós não notávamos porque não havia um intervalo, um espaço para o vazio ou para outra nota. E sem o contraste, a consciência não se produz. Isso eu acho uma coisa muito interessante. Então, você percebe que o momento que nós estamos vivendo, essa quarentena, é um contraste muito grande com a nossa rotina habitual. E esse contraste permite que a gente perceba muita coisa dessa rotina, que dentro dela não perceberíamos. Então, é uma oportunidade maravilhosa de a gente sair um pouco da arena e vir para a arquibancada e começar a analisar friamente a nossa rotina e fazer perguntas que nos permitam esclarecer por que vivemos dessa forma, aonde queremos chegar com tudo isso, se isso somos realmente nós, e isso é uma rotina que nos foi imposta pelo meio, que é uma coisa interessante também para se observar, se há de convir comigo. Porque o que nós teríamos que fazer, uma das coisas fundamentais para que a quarentena não ficasse tão enlouquecedora, era estabelecer uma rotina nesse novo espaço. Porém, nós não estamos acostumados a criar as nossas próprias rotinas. Nós somos arrastados pelas pressões do meio. Como se fossem animais de manada, né? A gente está sempre exatamente reproduzindo, e apesar de sermos seres absolutamente subjetivos, nos deixamos levar nesses movimentos de manada, infelizmente, né? Com certeza. E como nós não temos as rédeas na nossa vida na mão, quando elas passam para a nossa mão, nós não sabemos o que fazer com elas. Aí entra um mecanismo de caos que realmente é desolador. Uma das coisas que é muito interessante, Ana, dentro da filosofia, você fala de estoicos, os estoicos eram alguns que falavam isso, é a diferença entre solidão e isolamento. Solidão é uma coisa extremamente necessária. É um momento de você parar e estar consigo mesmo. Platão chamava dos divinos ócios, momentos de você marcar um encontro com a sua alma, não a alma no sentido teológico, mas no sentido daquilo que te anima mais profundamente, a tua essência mais profunda, a tua identidade, para falar numa palavra mais simples. Você tem que marcar um encontro com ela, para checar o que você está fazendo da sua vida. E se você estabelece uma meta, você tem que todos os dias verificar se você realmente está indo para lá. E esse encontro é extremamente importante para que você não perdesse as rédeas da sua vida. Então, os divinos ócios platônicos era quase que uma quarentena optativa, todos os dias que tínhamos que fazer no nosso cantinho de privacidade, onde convidamos a nossa alma para um bate-papo. A nomenclatura latina é interessante porque eles falam que a nossa vida tem que ter momento para ótimo e momento para negócio. O ótimo lida com as coisas da alma, o negócio lida com as coisas do corpo. Acontece que nós hoje somos tão pouco experientes em lidar com coisas da alma que o ótimo virou sinônimo de não fazer nada. E para o homem, quando ele deixa de atender estímulos externos, ele não está fazendo nada, porque não tem nada dentro dele. É um vazio desolador. E o negócio que é se dedicar às coisas do corpo, você vai estranhar muito se eu te disser que nós não somos bons em nenhum dos dois.
nem em ótimo, nem em negócio? Concordo. Você vai perceber que lidar com as coisas do corpo, no sentido de ter iniciativa para providenciar a melhor saída para elas, ter criatividade, ter inteligência, hoje também não é o nosso forte. Aquela mentalidade do empreendedor que sabe sair do zero e criar alguma coisa é bem rara. Em geral, as pessoas querem trabalhar de uma forma tal que elas tenham acesso a todos os benefícios e nenhum dos riscos. Sim. Elas não querem a iniciativa. A iniciativa mesmo está restrita a muito poucos. Então, nós queremos simplesmente o trabalho repetitivo que nos garante um certo conforto, sem muito esforço e sem nenhum risco. Então, não somos bons nem para ótimo, nem para negócio. Acontece que isso provoca necessariamente uma angústia muito grande. Existe algo dentro de nós se movimentando e pedindo atenção. Isso é um fator, eu costumo falar de uma coisa que para mim tem um valor excepcional, que é o sono dos justos. Paz de espírito, né? É a paz de espírito. Ter vivido um dia quites com você mesmo e que encontra aquela tranquilidade. Nós não temos um momento para estarmos conosco mesmo. Então o vazio nos provoca uma certa angústia. Eu costumo brincar que toda vizinhança sabe quando uma pessoa está sozinha em casa, porque ela liga a TV, ela liga o computador e ainda liga no telefone para o amigo. Ela tem que ter apelos que a puxem para fora. Ela tem que ter apelos, ela tem que ter rotas de fuga do lado de fora, para que ela não empreenda esse encontro interno. Esse encontro interno é atemorizador. Vai que ela olha para dentro e não encontra nada. Vai que encontra um monte de sonhos massacrados, esquecidos, que ela não cuidou, não zelou por eles. Então, é uma fuga constante. É uma rota de fuga de si mesmo, a nossa rotina. De nós mesmos, perdão. Então, essa rotina estabelecida, num determinado momento, olhar para ela de fora e perceber que nós não estamos nas rédeas disso, é muito importante. Perceber que nós não sabemos quem somos e não sabemos nem que tipo de satisfação isso nos traz. Quando eu entrei em Nova Acrópole, tem 31 anos. Quando eu comecei em Nova Acrópole, eu era bastante garota. E um dia o meu professor, ele virou para mim e falou: olha, antes de dormir à noite, dá uma repassada mentalmente no seu dia e vê que momento você estava realmente alegre. Que momento do dia estava te dando alegria. E eu fiz. Antes de dormir, fechei os olhos e repassei o meu dia. Tinha participado de happy hour com os colegas da faculdade, tinha feito um monte de coisas. E quando eu olhei, eu vi que aquilo não me trazia um pingo de alegria. Eu estava batendo ponto no lazer dos jovens. Uhum. Você sabe o que é uma pessoa que não bebe? Eu nunca bebi. Uhum. Isso. Eu nunca bebi e todo mundo bebia. Você sabe que depois de 10 minutos isso é um inferno. É verdade. É verdade. E eu percebi aquilo, era maçante. Você sabe onde é que eu fui encontrar o ponto de maior alegria? Quando eu estava no jardim mexendo numa bendita roseira que eu tinha. Podando, mexendo, adubando. Aquilo ali eu encontrei, eu cheguei a uma conclusão que foi fantástica. Eu sou tão inconsciente de mim mesma que eu não sei nem o que me alegra. Como pode uma pessoa viver dessa maneira? Não tem nenhuma noção do que sou eu mesmo. E aí eu percebi esse ponto-chave da filosofia, que é encontrar-se dentro de si mesmo. Você sabe que isso é a etimologia da palavra inteligência? Intelegere, escolher entre aquelas coisas que te sugerem ser quem realmente é você. O maior sinal de inteligência é a identidade, é encontrar-se no meio daquilo que você não é. E um espaço como esse, um momento como esse, está nos dando essa oportunidade perfeita. Você sabe que a natureza como um todo, ela espera o ciclo certo. Ela espera a primavera, por exemplo, para florescer. Uma flor para poder, uma planta para poder gerar uma flor fora da primavera, seria um sobreesforço muito grande, porque a primavera monta o clima, ou o cenário ideal para isso. É como se agora a gente estivesse vivendo na primavera da consciência, no momento de repensar a vida. A gente tentar florir em outra estação, vamos ter uma dificuldade muito grande. Vamos ver se a gente não é uma flor que chega atrasada, né? Chega atrasada para essa primavera. Então, tem uma série de coisas que são oportunidades muito grandes. Eu acho que você está falando fantástico pelo seguinte, que eu acho que as pessoas ainda não se deram conta que estão diante desse momento extremamente especial para fazer esse encontro com elas mesmas. Talvez até fazer lá o que me fez feliz, porque as pessoas não sabem. Lúcia, assim, eu lido com as dores humanas todos os dias. E é muito raro eu conseguir perguntar para uma pessoa o que te faz feliz. Eles não sabem.
Não sabem. E aí não é à toa que a gente vê que os dados mostram que ansiedade e depressão são epidemias. Nós não estamos vivendo uma epidemia só de um vírus. Nós estamos vivendo epidemias de comportamentos absolutamente disfuncionais, porque a gente está cada vez mais longe do que seria ser um ser humano, né? Em essência. E as pessoas não se dão conta disso. Eu fico pensando se esse tanto de filosofia tem que ser remédio. Filosofia faz parte de remédio. Porque, assim, quando eu pego um paciente deprimido, ansioso ou com pânico, é óbvio que eu não vou conseguir acessar o íntimo dele porque ele está num sofrimento atroz. Eu tenho que primeiro aliviar aquele sofrimento. Mas a grande segunda etapa do tratamento é justamente fazer esse reencontro, não só com a subjetividade daquela pessoa, mas com a essência do ser humano. As pessoas não sabem nem o que é ser humano. Acham que basta nascer, né, homo sapiens, e que somos humanos. Não somos. Então, assim, esse momento que a gente está vivendo, eu vejo as pessoas num desespero, mas não é só por esse momento, porque ela já vinha num desespero talvez anestesiado, que não estava sendo visto por conta de uma rotina que ela faz para não pensar. Isso que você está falando, quantas pessoas vão para o happy hour, quinta, sexta, sábado, domingo, bebem muito, ou fazem qualquer outra atividade compulsiva, e acham que estão vivendo, né? Estão contando o tempo, mas viver é uma coisa diferente. Tem uma passagem na mitologia tão linda. Eu espero um dia a gente ter a oportunidade de tomar um café e despejar uma tonelada de mitologia, que eu sei que você é uma pessoa que vai adorar. Você sabe que os grandes deuses do Olimpo, eles têm uma sucessão, né? Você tem lá atrás Caos, Uranus, depois vem Cronos e depois vem Zeus. É bem interessante porque Cronos é o tempo e Zeus é a eternidade, é o Olimpo, é Limbus, aquele que emergiu do limbo, é a eternidade. E quando eu pergunto para os meus alunos, você acha que a gente está no reinado do que Deus? Em que momento nós vivemos? As pessoas dizem, Cronos, é claro, estamos no tempo. E não estamos. Nós estamos num caos primordial. Sabe por quê? Tempo real não é medido por relógio. Tempo real é medido por avanços em direção ao ideal humano. Se você encontra uma pessoa hoje, faz um diagnóstico de uma série de problemas de caráter, debilidades, coisas a serem trabalhadas. Você passa 10 anos, não vê essa pessoa, volta a encontrá-la, encontra ela exatamente com as mesmas debilidades de caráter, as mesmas limitações, não houve tempo real para essa pessoa. Ela nem sequer pisou em Cronos. Zeus é a superação de Cronos, primeiro você tem que pisar dentro dele. Então nós não temos tempo real, na verdade. Isso é uma coisa muito curiosa. Existe um elemento muito interessante que tem tudo a ver com isso que você está falando, que na filosofia a gente chama da construção da identidade. O elemento fundamental para a construção da identidade é, em primeiro lugar, você saber para onde você vai. Em segundo lugar, saber onde você está agora. Se eu quero chegar na sua casa, você me dá um endereço. Se eu me perco no meio do caminho, ligo para você, você vai me perguntar onde você está, para poder te ajudar. Sim, claro. Tá? Então, esses dois pontos são fundamentais. Se existe uma coisa terrível, que é corrosiva do ponto de vista da segurança, da estabilidade psíquica, é você não saber para onde você está indo, para onde se vai com tudo isso. Eu percebo que às vezes as pessoas são tão imaturas que elas têm a noção... Bom, Platão ele costumava dizer que é preferível a ignorância absoluta do que o conhecimento em mãos inadequadas. Isso era verdade, eu tenho certeza disso. Quando vem um Einstein e outros cientistas e dizem que a relatividade existe, nós começamos a relativizar tudo. E achamos que na nossa vida também é tudo relativo. Não, não é relativo. Evidentemente, equilíbrio é melhor do que desequilíbrio. Evidentemente, justiça é melhor do que injustiça. Um referencial humano, né, que nos mostra o que seria um ser humano mais próximo da plenitude. Aquilo que os filósofos idealistas chamavam do ideal humano, a ponta da pirâmide. Isso é tão fundamental na nossa vida que você passa a ter uma referência de direção. Aquilo que me aproxima desse ponto é bom. Aquilo que me afasta é mal. O que me aproxima é honesto. O que me afasta é desonesto.
E aí vai com todas as dualidades do mundo. Se você não tem nenhuma referência de vida, não sabe onde quer chegar, me diga por que uma coisa seria justa ou injusta. Porque todo mundo faz. Não. Porque é uma convenção social. E aí você cai na filosofia dos tempos modernos, eu diria até pós-modernos. Eu acho que depois da década de 70, 60 para cá, do século passado, eu acho que eu já atribuo pós-modernismo, já não atribuo nem isso. O individualismo se tornou uma filosofia muito ingrata para ditar valores. As pessoas realmente acham que elas são alguma coisa porque elas têm tal e tal coisa material, porque ostentam outras tantas, que eu nem sei se elas têm. E nisso que eu estou te falando, tipo assim, são tempos em que os valores reais, que eu atribuo assim, o que são os valores reais para mim? São as verdades. Ser justo é uma verdade, não é questionável. Né? Tanto é que o cérebro humano, ele nasce sabendo distinguir o que é bom, o que é ruim. Muito simples, você pega um bebê de 8 meses, vai passear com ele na pracinha para ele tomar sol, e ele vê um outro neném chorando. Imediatamente a face desse neném se contrai e ele olha com ar de preocupação. Ele sabe que a outra criança está sofrendo. Então, assim, isso é uma coisa que não foi ensinada. Isso é algo que vem. A essência humana, ela traz consigo essa clareza. O que culturalmente depois é distorcido, pode acontecer, porque nós não somos seres aculturais, a gente está dentro de uma sociedade. Mas eu acho que a distorção da cultura influencia demais, ainda mais porque a gente tem um sistema de ensino que a gente não valoriza o autoconhecimento, o autoaperfeiçoamento, né? E os valores reais. Mataram os valores reais. Como se fosse assim, no individualismo eu posso tudo para me satisfazer. Eu posso usar uma pessoa como instrumento da minha satisfação. O utilitarismo, digamos assim. E aí a gente se perde, e aí a gente vê que num momento de crise, num momento de estresse, as pessoas não têm esses fundamentos, eu diria quase que as verdades essenciais da humanidade, onde se basear para poder refazer a rota. Com certeza, eu sou contra o individualismo, mas sou a favor do indivíduo de Platão, que etimologicamente vem daquele que não se divide, ou seja, que tem uma harmonia interna e que é um fator de harmonização externa. Se você voltar ao exemplo da pirâmide, que eu falava ainda há pouco, onde você considera um ideal humano, uma plenitude de valores, virtudes, sabedoria, lá no ápice, você vai perceber que quanto mais subimos, mais estamos próximos desse ápice, mas também estamos mais próximos de todo mundo que sobe. Sim. É interessante isso, né? Esse mais longe da multidão. Isso. Esse afastamento que nós temos cada vez mais, que é próprio do individualismo, geometricamente falando, é sinal de que você está descendo. Não tem como negar isso. Quem desce afasta, quem sobe cada vez mais harmoniza. E é uma coisa muito interessante, então, considerarmos, como eu falava, a questão de ter uma meta na vida, ter uma referência. A sociedade nos colocou uma referência individualista, que colocou na nossa cabeça que quanto mais temos de fama, de posses, mais importantes somos. Mas se você sair dessa caixinha e olhar para a história, você vai ver que os grandes homens não foram aqueles que mais tinham, foram os que mais deram, foram os que mais entregaram. O homem é do tamanho da sua generosidade. Já chegou a um ponto tal que a gente já não pensa mais por nós mesmos. Não sei se você já percebeu essa questão de mapeamento do pensamento. Pensar num determinado assunto é só tal profissional. Eu não posso ter uma opinião sobre tal assunto. As pessoas não ousam pensar. Virou um fast food intelectual. Não, e não gostam de pensar. Não gostam. Tem pessoas que realmente falam assim, não, mas eu não estou afim disso. Isso é uma coisa pesada. Como se a essência humana se tornou uma coisa pesada. Né? E não é. E a partir disso surgiu uma coisa terrível, que é conhecimento se tornou meio e não fim em si. Exatamente. Se você perceber o conhecimento, a busca de ideias, que é uma das coisas mais belas da condição humana, ele é meio para você obter alguma coisa que essa sim tem valor. Então você vai obter um emprego que paga bem, você vai obter acesso a um curso
superior de uma instituição renomada. Ou seja, se você pudesse chegar lá, tirando esse estorvo do meio do caminho, tanto melhor. Sim. O conhecimento é um estorvo. Ele nunca é fim, ele é meio. Agora, o que você espera da humanidade? Qual a possibilidade de crescimento quando o ser humano tem o conhecimento como meio, não como fim em si? A gente espera o que está acontecendo, né? Porque, assim, em termos de comportamento, essa questão do dinheiro, essa questão dos bens materiais, do status, a gente que foi colocado que quanto mais bens materiais você tem, mais feliz você vai ser, entre aspas, né? Isso é uma grande mentira, é um engodo. Nas sociedades que têm mais acesso a bens materiais, mais acesso à intelectualidade não frutífera, digamos assim, o que cresce hoje é dependência de droga, ansiedade e compulsão de compras, né? Comportamentos compulsivos, depressão, suicídio e transtornos ansiosos. Então, tipo assim, é uma matemática, não é um achismo, é um fato. Né? Então é um grande engodo que fizeram a gente acreditar, quanto mais não. Até determinado ponto é bom você ter um conforto material que te dá a dignidade para viver, para você poder ter acesso a uma boa alimentação, um conforto básico. Mas se vai subindo muito, não ocorre essa subida proporcional de felicidade, muito pelo contrário. É interessante, eu costumo comentar exatamente isso que você está falando. Estive alguns anos atrás num país do primeiro mundo, com uma renda per capita altíssima, e a sensação que me deu é que, de uma certa maneira, a nossa limitação econômica nos protege. Sim. Porque dizem para você que você não é feliz porque você não tem um carro. E você fica naquela esperança, é o carro, é por causa dele que eu não sou feliz. Imagina você ter tudo e ainda assim não ser feliz. As pessoas vão dizer, você é um desajustado, você tem problemas. E por não ter uma resposta mais adequada, a pessoa acaba introjetando essa ideia de que é realmente um desajustado. Ele tem tudo o que é necessário para ser feliz, e não é. Portanto, isso é um desequilíbrio. Porque é o tudo material, né? Existe, inclusive, uma curva de felicidade, não sei se você já viu isso, foi uma estatística feita pelo Butão. Sim, sim. Que eles dizem o seguinte, quando você tem um carro, você não tem nenhum carro, passa a ter um, você tem um gráfico ascendente, aumentou o teu grau de felicidade. Tem dois, dá para ter um para cada morador da casa. Você começa a ter 3, 4, num determinado momento a curva estabiliza. Digamos que no quinto carro ela começa a decair. Você perde a esperança de encontrar uma saída por ali. E quando você não coloca só o carro, mas coloca os bens materiais como um todo, tem exatamente isso, tem uma ascensão abrupta no início, depois estabiliza, e depois decai vertiginosamente. E para que serve o 11º apartamento, se você é um só? O que isso acrescenta na sua vida? Isso começa a matar as esperanças, porque não existe no menu de opções dessa pessoa outra coisa que não isso. E é uma coisa tão interessante, né? Porque às vezes não é nem a questão de possuir propriamente, é de saber, das pessoas saberem que você possui. Acho até que esse fator é mais determinante. Eu só me interessa. Mais determinante. Exatamente. Só me interessa ter um determinado carro se for melhor que o meu vizinho, as pessoas puderem ver. As pessoas nem curtem o que elas têm. Elas têm que mostrar para uma pessoa que às vezes elas nunca viram, nem nunca mais vão ver. E vive em função de dar satisfação a pessoas absolutamente desconhecidas. Isso, houve um estudo numa universidade americana, se você quiser depois eu te mando, eu tenho isso guardado. Eles pegaram 30 jovens que estudavam já vários semestres juntos, eram conhecidos. E cada um deles chamaram e fizeram a seguinte oferta. Você quer ganhar $5.000, sendo que seus 29 amigos vão ganhar só $2.000? Ou você quer ganhar $10.000, sendo que seus 29 amigos vão ganhar $20.000? Você acredita que vários jovens quiseram ganhar só 5 para serem o maioral? Sim. Ganhar só 5 para serem melhores do que os demais. Eu achei esse tipo de coisa interessantíssima, esse tipo de pesquisa, para demonstração prática daquilo que a gente sabe. Não é só possuir, mas que as pessoas saibam que você possui. E, de uma certa maneira, nós temos o hábito hoje de achar que aquele que possui é uma pessoa feliz, é o objeto de inveja e tudo mais. E isso vai gerando isso daria meses
Com certeza. Isso repercute até nos nossos padrões do que seria o herói, né? Os heróis hoje não existem, eles não são dotados de nenhuma humanidade, são dotados de materialidade, né? Do que as pessoas julgam como bem-sucedidos. Bom, a gente já está aqui com 40 minutos. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo ver alguma pergunta aqui que fizeram. Então, as pessoas estão tudo falando oi, dando 1000 beijinhos, abraço de Portugal. Que maravilha ver as duas juntas. A gente também está achando. Mandando beijo, mas assim, o que você define como uma consciência em evolução? Acho que foi isso aqui que deixaram. Eu tenho uma opinião, mas eu quero saber a sua. Desculpe, eu não entendi bem a pergunta. O que tem a consciência? É porque está começando a falhar, porque a gente está chegando perto dos 50 minutos, aquilo que eu te falei, começa a bloquear. O que seria uma consciência em evolução? Consciência em evolução, consciência é luz, que ilumina aquilo que sempre fomos. Consciência em evolução significa você ver melhor a si próprio do que via no passado. Parmênides, que é um filósofo pré-socrático, ele diz uma coisa muito interessante, que, na verdade, toda a evolução do homem é a luz se expandindo sobre as trevas. Nas trevas, tudo aquilo que somos já estava lá. É como se tivesse 10 pessoas numa sala e eu apagasse a luz e chegasse com uma lanterna, lançasse a lanterna no rosto do primeiro. Momento 1, ele chegou. Estendo o foco. Momento 2, chegou ela. E assim vai. Se eu colocasse o dedo no interruptor, eu veria que todo mundo estava aqui o tempo todo. Ou seja, a evolução humana é a expansão da luz sobre as trevas. Ou seja, da consciência sobre aquilo que sempre fomos, mas que ainda não sabemos e tem muito pouca utilidade. Ser e não saber. É como se você estivesse faminto e fosse para um supermercado e tem muito dinheiro no seu bolso, mas você não sabe. Você morre faminto com dinheiro no bolso. Então não adianta dizer que o homem tem dentro de si coisas maravilhosas. Se a nossa consciência não ilumina essas potencialidades maravilhosas, não vai mudar nada na nossa vida. E ela não vai iluminar se não dermos a isso um valor específico, se não colocarmos isso como meta da nossa vida. Isso é basicamente. Eu coloco muito como uma fração divina, do todo. Eu acredito muito nisso, né? E acho, por exemplo, por a gente ser a fração desse todo maravilhoso, que é o universo, que é o cosmos, cada um vai dar o nome que quiser, que é Deus, e a gente tem toda a potencialidade dessa. Se eu sou fração disso, eu tenho potencialidade dessa coisa linda, que é o universo, que é a vida. E acho que se a gente não consegue ver isso, eu não me reconecto a essa coisa esplendorosa e eu não consigo entender que eu estou aqui para evoluir. Então eu gasto um tempo precioso, porque assim, não é o tempo que passa, é a gente que preenche ele de uma maneira melhor. E o melhor da vida é evoluir realmente, evoluir para ser uma pessoa melhor. É o único objetivo que a gente veio para cá. E eu acho que as pessoas não se dão conta disso. O inexorável da vida é o autoaperfeiçoamento, é o melhorar para que a gente reconexe nessa luz aí que você está falando. E acho que toda maldade que existe é a desconexão dessa luz, é a ignorância, né? É a treva da gente não estar ligado a essa essência maior. E é interessante que quando você exercita isso e sente o sabor de ter integrado um valor humano profundamente, não existe nada mais delicioso do que isso na vida. Com certeza. Existe um filósofo do século passado que ele dizia que a evolução nada mais é do que a depuração do gosto. Você prova um ato de justiça legítimo, não tem chocolate belga que possa competir com isso. Você prova um momento de bondade profundo, que irradia de você, sem segundas intenções, não tem nada mais belo. A felicidade dos homens consiste em ser humano. Assim como a felicidade das flores está em florescer, do sol de nascer e se pôr todos os dias, a felicidade do homem consiste em ser humano. E quando ele é tão belo quanto um sol que nasce e se põe, ou uma flor que desabrocha na primavera. É um ser que encontrou a sua verdadeira natureza. Mas há que experimentar, depurar o gosto, porque isso muda a hierarquia de prioridade na nossa vida.
E fazer isso um pouquinho todo dia, não tem outra alternativa. Qualquer outra coisa a gente está fugindo desse caminho. É uma caminhada inexorável, não tem como. Uns vão levar mais tempo, outro menos, mas todos iremos no mesmo caminho. Uns fogem do caminho, tem gente que fala, não quero isso. Ok, talvez leve muito, muito, muito mais tempo, não sei nem contar o tempo, mas é o que a gente tem que fazer. E ser feliz por isso, né? Com certeza. A filosofia tem um agregado muito interessante, né? Que é abrir para você o menu de opção dos homens que fizeram isso e mostrar que é possível. E quem soube viver, adorava ensinar. Sabe? Se você quer construir um avião, você vai para o ITA, você não começa a construir 14 bis. Mas para construir a si próprio, todo mundo acha que sabe. Por que não começar de quem já soube fazer? Com certeza. Você sabe que Jung tinha uma frase maravilhosa que dizia que é mais fácil você começar do zero e construir uma nave que te leve à Lua do que começar do zero e construir um conhecimento que te leve ao interior de si mesmo. É uma jornada complexa e nós podemos aprender de quem foi, de quem caminhou parte desse caminho. E sempre adoraram ensinar. Por isso que eu gostaria demais de duas coisas. Uma, aprender com você, e outra, que você aprendesse um pouco com a filosofia. Eu acho que isso encaixa maravilhosamente. Um prazer. Eu acho que todo ser humano é um filósofo em crescimento. Ele assume isso ou não, né? Eu acho que pela minha profissão eu fui deduzindo isso, fui constatando. Mas com certeza é um projeto para os próximos anos, que eu acho que eu vou ficar ainda mais deslumbrada com isso tudo, né? Com certeza, com certeza. E muito obrigada por que você deslumbra também por tudo que me ensina. Não, que isso. Eu que queria te agradecer as pessoas que acompanharam aqui a gente, muita gente deixando super mensagens de carinho. Te agradecer pelas dicas sempre, me mande sempre que você puder. E vou fazer já um convite oficial. Vou te convidar a fazer o prefácio do meu próximo livro. Você pode recusar, nem precisa responder. Nem precisa responder. Mas super aceito. Mas será um prazer imenso. Eu acho que o prefácio vai valer grande parte do livro. Querida, muito obrigada. Até a próxima. Espero que a gente possa conversar muito mais vezes. Beijo. Isso, um abraço para todos e para você. Até mais. Obrigada, querida.